Muito bom dia, missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Matamoros, Tamaulipas, na congregação que pastoreia o reverendo José Raul Hernandes Galvão e todos os ministros reunidos, hoje, sábado, 26 de novembro deste ano 2022, e todos que se encontram conectados através do satélite Amazonas ou da internet nos diferentes países. Em Levítico, capítulo 25, versículo 8 em diante, diz: E contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de modo que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então farás tocar fortemente a trombeta no 7º mês aos 10 do mês. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E cada um de vós retornará à sua possessão, e cada um de vós voltará à sua família. Ele escreve Apocalipse 10, do 8 a 11. O 50º ano vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem colhereis as uvas das vinhas não podadas. Pois é jubileu, santo será para vós, o produto do campo comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um à sua possessão. E no versículo 28, do mesmo capítulo 25 de Levítico: Mas se os seus recursos não lhe permitirem reavê-la, a que favor vendida ficará em poder do comprador até o ano do jubileu. No ano do jubileu será liberada, e o vendedor tornará a sua possessão. E desenha ali uma estrela de Davi. E escreve: a trombeta é igual à voz do Messias. Podem sentar os que estão em pé. Na mensagem que ele pregou, que o nosso irmão William Soto Santiago pregou, que Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação para trabalhar unidos na obra de Deus, pregado 1º de agosto de 2009, em Monterrey, México, nos diz: já vimos como é que tem que vir esse espírito de revelação e de sabedoria, ou de sabedoria e revelação, ao qual já vimos que vem por meio do Espírito Santo através do mensageiro, ao mensageiro primeiro e através do mensageiro ao povo. Não há outra forma estabelecida por Deus, como Ele atuou no passado, atuará em nosso tempo, porque não fará nada o Senhor sem que revele seus segredos. A quem? Aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. No livro da religião de Israel, na página 92, nos diz: a santa convocação é o som do shofar, o eco do Sinai, a voz do Messias, o sinal da ressurreição, o despertar da humanidade. Ele escreve ali: o sinal da ressurreição, a voz do Messias, que é a voz de Deus em cada era e em cada dispensação, falando ao povo, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos. A quem? A seus servos, os profetas.
Essa é, continua dizendo, essa é uma das coisas importantes que as pessoas necessitam saber para não se colocar pela sua conta a descobrir as coisas, a inventar interpretações para si, mas estarem atentos à voz de Cristo, do Espírito Santo, que sempre esteve falando por meio de um homem, de um mensageiro. Vejam, aqui nos diz, vamos ver aqui o que disse o reverendo William Branham, de como vem a revelação à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quero ler na página 168 e 265 do Livro das Eras, diz, quase ao final, e vamos ler essa partezinha aí, da 168, buscamos o livro, e vamos ver aí o que ele nos escreve dessa porção que ele está lendo agora, que diz, na mensagem, e começa a ler, mas mesmo que é transmitido para todos que estão sob o alcance da mensagem, aquela mensagem é recebida individualmente por somente um certo grupo qualificado e de uma certa maneira. Cada indivíduo naquele grupo é quem tem a habilidade para ouvir o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. Aqueles que estão ouvindo não estão recebendo sua própria revelação, nem está o grupo recebendo sua revelação coletiva. Ele escreve habilidade para ouvir, ali ao lado, escreve percepção profética. Diz o irmão William, ou seja, que eles não estão recebendo individualmente uma revelação que está chegando a eles individualmente. Ou seja, que se colocaram a estudar e disseram, isso é isso, isso é isso. Ou a revelação do grupo completo dos ministros e os membros da igreja, que se colocam a estudar e estabelecem, isso é tal coisa. Mas que estão recebendo o quê? Vamos ver. Cada indivíduo naquele grupo é um que tem a habilidade para ouvir o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. Aqueles que estão ouvindo não estão recebendo sua própria revelação, nem estão, o grupo, recebendo sua revelação coletiva. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. E ele ali escreve revelação pelo anjo. E vamos ler um pouquinho mais adiante. Vamos deter ali e vamos continuar lendo aqui um pouquinho mais à frente. No livro das eras aí mesmo, um pouquinho mais à frente, página 169, diz: em cada era temos exatamente a mesma norma, por isso é que a luz vem através de algum mensageiro levantado por Deus em um certo lugar. E depois daquele mensageiro, a luz se difunde por meio do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas, desde então, todos aqueles que saem nem sempre compreendem quão necessário é dizer somente o que o mensageiro disse. E ele desenha aí uma pedra angular e as eras, a parte de baixo da pedra angular, e enumera de 1 a 7 e a pedra angular, e escreve 8. Paulo lhes advertiu, isso neste outro livro, vamos buscar aqui também para ir levando.
Neste outro livro ele escreve: o Espírito fala pelo mensageiro. Sempre é o Espírito de Deus falando através de cada anjo mensageiro. E também escreve: a luz vem pelo mensageiro e depois se difunde. Continuamos lendo. Recordem, Paulo advertiu que as pessoas dissessem somente o que ele disse. Saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Agregam aqui ou tiram ali, e dentro de pouco tempo a mensagem já não é pura e o avivamento morre. Quanto cuidado devemos ter ao ouvir uma voz, porque o Espírito somente tem uma voz, a qual é a voz de Deus. Paulo advertiu que dissessem o que ele disse, como também Pedro fez. Ele lhes advertiu que nem ainda ele, Paulo, podia mudar uma só palavra do que tinha dado por revelação. Oh, quão importante é ouvir a voz de Deus por meio dos seus mensageiros e depois dizer o que foi dado a eles para as igrejas. E ele desenha uma pirâmide e a parte de baixo da pirâmide. E continua dizendo, aqui o nosso irmão William diz: e ninguém, vamos um pouquinho antes, volta a repetir ali, cada indivíduo naquele grupo é um que tem a habilidade para ouvir o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. Aqueles que estão ouvindo não estão recebendo sua própria revelação, nem estão o grupo recebendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Continua dizendo o nosso irmão William. E ninguém pode se adiantar ao mensageiro em nenhum tempo. Os que creram saber mais do que Moisés e pensaram que o ministério sacerdotal podia ser ou devia ser dado a eles, perderam a bênção de Deus. Moisés tinha a última palavra da parte de Deus para o povo. E a primeira também. E toda a palavra de Deus ele a tinha. E prova o momento aquele histórico onde Arão e Miriam, ou Maria, criticaram Moisés porque tinha se casado com uma jovem etíope de cor. E isso aborreceu a eles, como se eles fossem os que tinham que escolher. Como Moisés era menor do que eles, mas tinha uns 40 anos quando chegou a Midian. E quando regressa, está entre eles, já tem 80 anos. A Moisés correspondia escolher, como a cada homem. A cada jovem corresponde escolher sua companheira. Seus pais, pois, o aconselham o melhor possível, mas o jovem é quem tem a última palavra. Quando está certamente já na idade mais velho, na idade já adulta, ou seja, que já tem, vamos dizer, nessa parte para se casar, que já tem maioridade, porque, mesmo que os pais queiram impor sua vontade, algumas vezes saem de casa com a moça, e assim acontece com as moças também, ou seja, não se pode pressionar, porque então podem ir embora de casa, e isso, pois, traz inúmeros problemas mais adiante. O melhor é ter uma boa amizade com os filhos e tratar melhor com eles assim em amizade, de modo que eles vejam a realidade e então, pois decidam eles sem a pessoa pressioná-los. Vejam, para que eles entendam e vejam que tudo que os pais fazem pelos seus filhos
é pelo bem-estar deles. Como dizem, a pessoa já passou por tudo isso e a pessoa não deseja que eles passem por talvez muitas situações que a pessoa passou quando jovem e não deseja que seus filhos passem por essas situações e algumas delas a pessoa sofreu muito e a pessoa não deseja que seus filhos sofram, ou seja, a pessoa tenta evitar que eles passem por essas situações também. Mas os filhos não entendem e pensam que é que a pessoa está tentando de fazer as coisas como a pessoa diz e não como eles desejam. E ao final, o melhor é porque a pessoa os ama e deseja que eles não sofram e que sejam melhor, felizes. Mas, muitas vezes, eles não entendem isso e quando passam por uma situação, a pessoa então vão escutar as palavras que a pessoa vai dizer, eu te disse. Ou eu tinha te dito, ou por isso não permitia tal coisa. Mas já quando percebem e cometem talvez algum erro, que depois estão se lamentando e dizendo, pai, você tinha razão, ou mãe, você tinha razão, devia ter feito caso, ter te ouvido. Ou há um ditado que diz que ninguém aprende pela cabeça alheia, mas a pessoa tenta ajudar o melhor possível para que eles, todas as decisões que tomarem, tomem conforme a perfeita vontade de Deus. Continua dizendo aqui o nosso irmão William, pois os pais têm uma responsabilidade com seus filhos e devem cumpri-la. O único que o pai ou os pais são os que dão a entrada e a mão da moça para o noivo se estão de acordo. E se não estão de acordo, pois não fazem. E também os que já estão unidos, mesmo que um dos dois não seja crente, não se coloque a romper esse núcleo familiar agora. Fique assim como está. E talvez já levam tantos anos sendo essa pessoa que não é crente, mas tem essa boa relação e já tem anos juntos, fiquem como está. Não se coloque a se divorciar e a fazer e a romper esse núcleo familiar, mas que fique como está. E se não estão casados, é bom que se casem. Se já levam muitos anos, imaginem. Não convém que rompam esse núcleo familiar, e ainda mais se houver filhos no meio. E se os dois são crentes e não estão casados, é bom que se casem. E também vamos ver se já levam um tempo de unidos, vamos dizer anos unidos, e tinham ou têm um esposo vivo, porque se divorciou e agora está com outra pessoa, mas já tem tempo que estão unidos e estão divorciados, pois fique como está. Não é que agora vão começar a romper núcleos familiares, ou o homem aproveitar e dizer, mas então vamos colocar essa por um lado, porque você não é minha companheira, ou estamos vivendo na permissiva, deve ficar como está. Já tudo isso ficou no esquecimento, vocês já se arrependeram, enquanto estava a dispensação da graça aberta. E isso já ficou para trás. Agora, sigam em frente, lutando, trabalhando e orando a Deus pela vossa transformação. Agora, os que podem tomar uma decisão, não vão agora a correr e tentar se unir
Há, por exemplo, uma mulher que é divorciada. O homem não deve tomá-la como esposa, porque ela pertence a outro homem. Melhor é que fique ela sozinha. E o homem que busque uma moça que seja solteira e que não tenha essa parte de que esteja divorciada. Ou seja, todas essas coisas que conhecemos, que não é de agora já, o conhecemos desde anos, mas Deus, pela sua misericórdia, estendeu sua graça por nós e Ele nos ajuda a todo momento. Mas, já agora é um tempo onde temos que encarar e estar conscientes de que o que vamos receber são as promessas que Deus tem para este tempo e temos que estar bem diante de Deus. Mas não vamos agora começar a aproveitar e dizer: eu vou me separar de ti, vou te deixar porque estamos vivendo na permissiva. Fique assim como está, tranquilo, porque então um problema maior busca, porque se tem filhos no meio, porque essa relação durante esse tempo tiveram filhos e rompe essa união familiar, aí se afetam os filhos e se afetam inúmeras situações, criam-se inúmeras situações e isso também não está bem. Já como está, fique assim. Igual aconteceu nesse tempo de 1974 por aí a 1977, aconteceu mais ou menos isso mesmo. E ele, o que recomendou foi que ficasse como estavam, não se colocar a se separar do casal que já tem. Agora, se uma mulher está vivendo com outro e não se divorciou, e o marido insiste que ela regresse, melhor é que regresse com seu esposo. Há inúmeras leis divinas que estão nas mensagens do irmão Branham e nas mensagens do irmão William. E tudo isso é para o nosso ensinamento, para que estejamos diante de Deus bem. É preciso aproveitar todo o tempo que Deus está nos dando para ter tudo corrigido diante de Deus. Agora, continua dizendo aqui nosso irmão William. Ele fez aí esse parênteses, vamos dizer, e foi bem bom falar dessas coisinhas, talvez algumas delas continuaremos buscando mais e mais, porque todos os casos são diferentes. Vocês não podem escutar, por exemplo, um conselho que a pessoa dê para um pastor, para um casal, e em seguida se identificar com isso e com isso utilizá-lo para a situação que tem para atuar, mas que cada situação é diferente. Talvez todas pegam a mesma linha, mas cada uma tem as suas situações e não deve ver cada situação e não fazer tudo uma só coisa, mas que cada uma é diferente. Por isso, a saudação que eu mandei a um pastor ali, creio que foi em agosto, foi para essa situação. Vocês escutaram que foi? E qual foi a situação? E somente dei o conselho. Mas não escutaram o que foi, vem? E depois difundiram isso e já, pois, eu não tive que ver que decidiram que podiam difundir. E como o pastor já disse que sim, que podia difundir e distribuir, eu consenti e disse que sim, que foi um conselho, mas que cada situação é diferente, distinta e as demais situações, algum conselho que possamos dar, nós damos com muito amor, baseados nas Escrituras, porque o desejo de todos é estar bem.
Aqui não há nenhuma outra finalidade. O que queremos é estar bem diante de Deus. O que queremos é agradá-lo. O que queremos é fazer a perfeita vontade dele. Porque o que vem é algo tão grande, mas tão grande, que muitas vezes a pessoa se coloca a pensar nas coisas humanas, nas coisas passageiras, como é, por exemplo, tudo isso, e às vezes se afligem. Não, mas eu estou assim, estou do outro jeito, assado. Eu tenho anos com essa situação. Siga em frente. Não te aflijas. O que possa se corrigir, se corrige. E o que não, porque já leva anos aí assim, vamos dizer, casado com uma divorciada, por dizer. Siga em frente. Siga agarrado da mensagem. Continue agarrado da mensagem, da palavra. Deus vai te ajudar. Ele conhece nosso coração. Ele conhece nossa intenção, que o que desejamos é agradá-lo. O que desejamos é ser a imagem e semelhança dele. Agora, se há outra intenção no coração, recorde que Deus discerne os pensamentos e as intenções do coração. E já aí recordem, tudo fica gravado. E tudo será dado à luz. Ou seja, tudo será conhecido. Toda intenção mal feita, toda intenção que esteja no coração de qualquer coisa está sendo gravado. E não há forma para ir depois apagar esses maus pensamentos quanto a atacar com intenção má a obra de Deus. Porque os pensamentos podem vir ali à mente da pessoa, aí é o campo de batalha, a luta, mas a pessoa não desce ao coração. Aquele que descer ao coração e fizer, o coloca por obra, tudo isso, e coloca por obra quanto a funcionar essa má intenção, e também falando para os demais, e esses prestarão contas a Deus por isso. Mas o desejo de todos nós e a nossa intenção é agradar a Ele. E corrigimos o que tivermos que corrigir. Doa ou não doa? Porque o que vamos receber é algo tão grande que não é comparado com tudo que pudermos ter de alegria aqui na terra e de felicidade. Não há felicidade maior do que a vida eterna, que o corpo eterno e reinar com Ele pelo milênio e pela eternidade. Já em outras conversas podemos continuar conversando, falando, talvez vão ver algumas perguntas, algumas dúvidas. Não tome decisões rapidamente. Não tome decisões que depois tenha que se arrepender. Oh, não devia ter feito isso e fiz. Rápido, decidi isso, rápido porque eu escutei tal coisa. Faça as coisas com prudência e tudo te sairá bem. Porque, volto e repito, Ele vê nosso coração e vê nossa intenção, que o amamos, que amamos seu mensageiro, que amamos sua mensagem, amamos a obra, amamos a vida, amamos tudo que Ele nos deu. E somos agradecidos a Ele. E porque somos agradecidos a Ele, e porque pertencemos a Ele, e porque somos seus filhos, Ele vai se compadecer de nós e vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar. E vamos chegar à meta da nossa adoção, da nossa transformação. Para isso é que estivemos aqui. Para isso é que chegamos até onde estamos agora. Chegamos para vencer. Chegamos não para ser derrotados no final, mas que chegamos para vencer, para obter a grande vitória no amor divino. Siga em frente. Não te aflijas. Não penses que está tudo perdido. Ou melhor,
pense que tudo agora está ficando melhor, porque agora o que você sentia no coração está mostrando a Deus e está dizendo: Senhor, aqui estou. Olhe meu coração aberto. Estou fazendo isso ou tomei essa decisão há anos lá atrás. Mas olha meu coração, eu somente quero te agradar. Eu somente quero te servir. Eu quero fazer tua perfeita vontade. E ele vê aí essa sinceridade e atua e vai atuar em tua vida para que tudo seja e se mova para o bem, para te preparar para tua adoção, tua transformação. Siga em frente, que chegarás à meta. Veja, continua dizendo aqui nosso irmão William, depois que termina aí, falando de tudo isso, continua dizendo: agora vamos à página 265. Fez como que um parênteses aí. E veja o que nós fizemos agora também como um parênteses, para conversar entre amigos. E diz aí, continua dizendo: agora vejamos na página 265 do Livro das Eras. Também nos diz: como já mencionamos, Jesus se identifica como o mensageiro de cada era. Diz o irmão William, ou seja, que não pode vir outra pessoa e dizer: não, o Senhor se revelou a mim, ou o Senhor me enviou um anjo e me ensinou tais e tais coisas da mensagem para o nosso tempo. E está ocupando o quê? O lugar do mensageiro. E vamos ler essa parte completa aqui no livro das Eras, essa partezinha aí, na página 265, que foi aqui ele. Aí leu somente essa partezinha. Depois segue mais adiante, mas para não continuar lendo tudo isso ali e passar aqui aonde? No mesmo livro que ele leu, diz... Ele leu, como já mencionamos, Jesus se identifica como mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira do mundo os escolhidos de Deus e os coloca em união completa com Cristo Jesus. Estes mensageiros são chamados estrelas porque brilham como a luz emprestada ou refletida. A luz do Filho, Jesus. Também são chamados estrelas porque são portadores de luz na noite. Assim que na escuridão do pecado, eles trazem a luz de Deus ao seu povo. E ele ali desenha, ele escreve onde Jesus se identifica como mensageiro de cada era, e aí escreve os 8 mensageiros e desenha uma pedra angular. E antes disso, antes deste parágrafo, onde ele está falando o parágrafo segundo estes versículos, Jesus é a estrela da manhã, e o Espírito está fazendo uma promessa aos escolhidos das eras do obscurantismo com relação a si mesmo, e depois nas eras por vir. E desenha uma pedra angular, e aí escreve a estrela da manhã. E note algo aqui, que em um dos escritos de um cartão que ele escreveu, ele escreve e diz: Abraão teve Isaac aos 100 anos. Ontem falamos algo disto, e ele continua escrevendo: ao final da dispensação da lei, e escreve 50, e ao final da dispensação da graça, vem o Filho, e desenha uma flecha para a pedra angular. Vem o Filho prometido, que é a segunda vinda de Cristo como filho de Abraão. E embaixo escreve,
100, ou seja, ao final da dispensação da lei, escreve 50, que é o primeiro jubileu, e continua e diz, ao final da dispensação da graça, e escreve também 50, e aí diz o que escreveu, e depois embaixo, escreve 100, desenha assim a flecha para a pirâmide, e embaixo estão as eras. Agora recordem que depois de cada dispensação era Cristo, nesse mensageiro que se tornava, vinha a ser o oitavo. Ou seja, que na dispensação da graça, ao final, o oitavo viria a ser o anjo do Senhor Jesus Cristo, o anjo de Jesus, como ele desenhou ali, nessas pirâmides que mostrei ontem. E note que essa dispensação do reino abrange todo esse tempo que nos resta neste planeta Terra, nestes corpos, e abrange o milênio. Mas recordem que depois está esse oitavo, que é quem estaria depois do milênio na eternidade. Por isso ele escreve eternidade, e um dos desenhos escreveu Cristo, porque é o reino na eternidade, que será pelo ungido, reinando Cristo ungido, o Messias, o qual também esteve ocorrendo no milênio. Ou seja, que tudo isso também vai se entrelaçar, mas já depois do milênio não se conta com tempo como nós agora estamos contando, mas que essa dispensação chega até o milênio e já depois passa a esse oitavo dia dispensacional, o qual é eternidade. E aí enquadra as 8. E é nesse segundo ano de jubileu, diz, vejam aqui o que continua dizendo ele, neste escrito diz, no segundo ano de jubileu, teve o filho prometido Isaque, tipo de Cristo em sua primeira e segunda vinda, pelo qual Deus terá muitas nações que serão os nascidos de novo, nascidos por meio de Cristo, até as virgens insensatas formarão nações. Agora vejam como assim, ao final da dispensação da lei, veio o Filho prometido, Jesus, viria a ser o oitavo. E ao final da dispensação da graça, viria esse Filho prometido, que é a segunda vinda. E ao final da dispensação da graça. Recordem que houve uma brecha que se abriu entre a sétima era da Igreja Gentia, a qual corresponde a este tempo que se abriu ali, e essa escritura ou essa parte dessa etapa da brecha também foi cumprida em um período de tempo, no tempo do irmão Branham, quando ficou fora, mas também nos mostra e representa o tempo no qual, desde que o irmão Branham disse que 1977 colocava fim aos sistemas mundiais e entrada ao milênio, aí houve uma abertura, uma brecha que se abriu, o qual ainda pertencia à dispensação da graça, onde o arcanjo Gabriel esteve nos trazendo tudo o que seria ao final dessa dispensação da graça, o qual Deus estaria cumprindo
com esse oitavo, esse que coroaria essa dispensação da graça com essa pedra angular, que é a vinda do Filho do Homem, que é a vinda do Filho prometido com seus anjos, e estaria coroado então assim a Igreja do Senhor. Sim, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, cumprindo essa etapa e essa parte de coroação da Igreja do Senhor Jesus Cristo durante todas as eras. A Igreja não teria essa pedra de coroa, não teria. Essa era a oitava, a era de pedra angular. E, assim como teve era de pedra angular todas as diferentes dispensações que tiveram eras também, a era da pedra angular é a que coroa essa dispensação da graça e é coroada e é dentro dessa pedra angular que se correm 7 etapas consecutivas, que são 7 trovões de Apocalipse capítulo 10. E vemos que durante esse tempo nos diz: vi descer do céu outro anjo forte vestido de uma nuvem com arco-íris sobre sua cabeça. E seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e colocou seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E agora, vamos fazer uma pausa aqui um momentinho. Porque é um lugar onde ele nos diz. Vamos ver se eu consigo aqui rapidinho. Onde ele nos disse de Moisés e de Elias. Essa é a parte onde, aqui no estudo bíblico, onde ele lê, ou seja, nos fala desse vencedor. Num dos estudos, ele está ali dizendo, ou seja, diz a Escritura, deste estudo bíblico, Apocalipse capítulo 3, versículo 12, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Agora note algo aqui. Ele aí escreve, esteve ali, saiu dali e volta ali. Vejam isso. É esse que vem. E continua dizendo e escreve. Continua dizendo, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus e a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus e também meu nome novo. Mas vejam, esse que vence tinha saído dali, saiu dali, ou seja, esteve ali, saiu dali e volta ali. E vemos, como nos diz aí, que vem descendo do céu esse anjo forte, vestido de uma nuvem com arco-íris sobre sua cabeça, seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Recordem que
Apocalipse capítulo 5, ele nos diz: E vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava assentado no trono. E aí continua relatando, e aqui já vemos descendo com o livro aberto em sua mão em Apocalipse capítulo 10. Já o vemos, esse anjo forte descendo, ou seja, que está saindo do trono de intercessão. Veja, esteve ali. Como diz, ele escreveu ali, esteve ali, saiu dali e volta ali. E isso é algo muito importante, esse dado que ele ali nos dá. Porque, vejam aqui, isso tínhamos lido num dos estudos. E eu quero ler essa partezinha aqui, onde ele diz, Apocalipse 10, de 1 a 11, escreve: o anjo forte desce do céu com vestido de uma nuvem, o arco-íris ao redor da sua cabeça, com seus olhos escreve videntes, com seus olhos como chama de fogo, e escreve Moisés e Elias. Seus pés como latão reluzente, como numa fornalha, com o livrinho na sua mão, o livro dos 7 selos. E pôs o seu pé direito, escreve Moisés, sobre o mar, e o esquerdo escreve Elias, sobre a terra. E clamou, como quando ruge um leão. E 7 trovões emitiram, falaram suas vozes. Essa é a voz de Cristo, como leão da tribo de Judá, falando outra vez. Falando através do seu anjo hoje, no último dia, no 7º milênio, para trazer a ressurreição dos santos e a transformação. Agora vejam quem é esse anjo forte que desce do céu. E no que estão representados esses pés, um sobre o mar e outro sobre a terra. É nada menos que os ministérios de Moisés e de Elias, os quais estariam ele operando ao final da dispensação da graça, onde o Filho prometido estaria surgindo da igreja para trazer a ressurreição e a transformação dos nossos corpos. E tudo isso está ocorrendo nesta nova dispensação, a dispensação do reino, a qual está numa etapa onde os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, estão sendo preparados
para a adoção. Como esteve sendo preparado ali Jesus para ser adotado, os quais estiveram presentes os ministérios de Moisés e de Elias, para essa ocasião, para essa adoção. Se requer os ministérios de Moisés e de Elias para a adoção. Não se pode cortar classes, pular aulas, ou seja, não se pode não estar escutando o tutor, nos dando as instruções e nos dando tudo o correspondente para a adoção. Se pula a aula e vai embora, acabou a aula e não está na aula, quando vier o exame, vai pegar DP. Não vai passar no exame e não vai poder copiar depois, porque isso não vai poder colar depois, porque isso não é questão da pessoa colar, copiar um do outro, isso é individual com Deus. E estamos sentados, escutando o que o tutor, o Espírito Santo, neste tempo está nos dando, através da vinda desse anjo forte de Apocalipse 10, nos mostrando por meio dos ministérios de Moisés e Elias, todas as coisas, e todas as instruções, e todos os pormenores, os detalhes, para obter cada um de nós, nossa adoção. E assim, poder receber essa voz, que é a voz do Messias, desse Filho prometido, neste tempo final. Nessa página, na página 266 do livro das Eras, editado, diz: é a estrela da manhã que se vê quando a luz do sol começa a brilhar. Quando vier nosso sol, Jesus, não haverá mais necessidade de mensageiros. Ele mesmo nos trará sua mensagem de regozijo. E escreve ano do jubileu. E à medida que ele governa seu reino e nós vivemos em sua presença, a luz da palavra chegará a ser, se tornará mais e mais brilhante em nosso dia perfeito. E escreve sétimo milênio, sétima dispensação e a era da pedra angular. E escreve uma pedra angular 8 e na parte de baixo as últimas 3, 5, 6 e 7. Ou seja, que o Sol já está amadurecendo seus filhos para em breve entrar a esse glorioso reino milenial e assim reinar primeiro por 1000 anos e depois pela eternidade. Foi para mim um privilégio poder enviar essas palavras sob este tema. A trombeta é igual à voz do Messias. Que Deus te abençoe grandemente, missionário Miguel Bermudes Marim e todos os ministros. Irmãos e irmãs, aí em Matamoros, Tamaulipas, com o reverendo Raul Hernandes Galvão e todos que estão através do satélite Amazonas ou internet. Que Deus os abençoe grandemente e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos do nosso Pai Celestial, e orem para que o dia de amanhã também Deus nos permita falar tudo o que tem a ver com esse tema de amanhã, que é muito importante, o mistério da meia hora de silêncio no céu, até onde possa se falar toda essa parte dessa meia hora de silêncio, porque há uma parte que não se pode revelar para que não surjam imitações de como é que vai estar funcionando e como é que vai estar operando a coluna de fogo, o pilar de fogo, na parte culminante, depois de todo este ensinamento e toda essa etapa, que é sumamente importante para poder chegar a essa etapa e poder ver os que vão ressuscitar. Ou seja, que todas as etapas e todas as fases do sétimo selo são muito importantes. E não se pode pular nenhuma delas. Todas temos que ir passando todas essas fases e todas essas etapas para obter nossa adoção. A trombeta é igual à voz do Messias.
Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos.